Bem-vindos à aula de Fenomenologia / Existencialismo. Para você que está assistindo essa aula e for do segundo ano, você vai abrir a sua página na página 27, abrir sua página é ótimo, né? Abrir seu livro na página 27, aulas 31 e 32. E nós vamos falar hoje sobre exclusivamente fenomenologia, tá, gente? Por quê? Porque eu vou continuar dividindo nossas aulas em 2 semanas, então essa primeira parte vai ser estudo dos fenômenos. Próxima aula eu vou falar sobre existencialismo, então assim, você vai poder acompanhar comigo, lembrando que eu libero para fazer tarefa depois da segunda aula. E a gente vai se encontrando através de fóruns também, tá, gente? Eu tô bem animada para esse tempo com vocês. Vamos lá? Você já ouviu a palavra aforismo? Aforismo é quando você ouve algo, alguma frase ou algo que faz você pensar, e talvez muitas vezes você pensa sobre algo que você fala, caraca, eu nunca pensei nisso. O aforismo é esse poder que existe em fazer você refletir sobre algo. Nossa, professora, que viagem é essa dessa aula? Agora você vai entender um pouco o que eu vou fazer com vocês, tá, gente? A filosofia, em Sócrates, em Platão e Aristóteles, ela acabou discutindo muito sobre valores daquilo que era essência e daquilo que era mero objeto. Nosso querido Platão fala muito sobre isso, se vocês tiverem essa aula comigo, a aula das cadeiras, né, gente, no primeiro ano. Lembra que Platão falava muito a questão de que esse mundo aqui é só uma cópia e, na verdade, os sentidos só nos afastam. Porque, de fato, tudo existe uma essência. E é essa essência que nós precisamos buscar. E, para isso, eu inicio a minha aula explicando que, se a gente entende isso, que o mundo se divide em 2 coisas. O ente mesmo, e o ser. O que é o ente, pessoal? O ente é um objeto. Tudo, eu, você, 2 filhos do cachorro, né? Essa lousa e tudo mais que a gente vê no mundo são entes. Ou seja, tudo aquilo que o meu sentido consegue captar são os entes. Então, assim, o fato de eu estar aqui, estar olhando para esse celular, o celular é um ente, o movimento que eu estou fazendo é um ente, tudo que nos cerca é um ente. Então, você pode, por exemplo, grifar aí na página 28, ali no começo, já no primeiro parágrafo, ali nas primeiras linhas, tem falando que ente é tudo aquilo que nos cerca, nos encontra, nos conduz, nos constrange, nos enfeitiça, nos preenche, nos exalta e nos decepciona. Segura, ente, objeto. Aquilo que eu consigo ver, que eu consigo captar, que eu consigo ouvir, que eu consigo tocar, ente. Só que diferente do ente, nós temos o chamado ser. E aí é a grande discussão de Platão. O que é esse ser? Esse ser é a essência. O ente, pessoal, muda. O objeto muda. Você muda. Tudo muda. Porém, para tudo existe uma essência. E vocês estão começando a tentar entender qual que é o assunto da minha aula especificamente, que é a fenomenologia. A nossa mente tem esse poder de olhar um objeto ou olhar, aforismo, ou prestar atenção. Você pode ouvir essa aula minha simplesmente porque eu tenho que assistir esse encontro porque faz parte da matéria do segundo ano. Ou você fala, cara, eu gosto e eu vou terminar essa aula, eu vou me aprofundar nesse tema, eu vou mais a fundo nesse tema. Vocês vão entender então que a nossa mente, ela tem o poder de simplesmente olhar e entender que isso é uma aula, ou olhar e querer entender, intencionalmente captar o que é o assunto da aula da professora Camille. Gente, é uma viagem, tá? É uma viagem real essa aula. Na verdade, essa aula de fenomenologia é uma aula que tem muito em psicologia. Então, para quem for estudar psicologia aí, você vai estudar também isso. Nós temos aí o colega Davi, primeiro ano, primeiro não, gente, eu tô viajando, segundo ano aí de Cajati. Então, aquele meu beijo de sempre, entre parênteses, para fazer o aluno passar vergonha, né? Psicologia, gente. Estuda isso, porque tem a ver com a mente. Vocês já vão entender. Russell, ele criou uma teoria, ou ele criou um estudo que se chama fenomenologia. Fenomenologia é a associação do pensar com a experiência. Nós, por muito tempo em filosofia, eu fiquei brigando sobre, qual que é? Somente o racionalismo? É o empirismo? Ele fala, cara, vamos parar com isso, vamos unir. Porque a consciência não cria nada, ela não cria nada do nada. Então a consciência é consciência de algo. Então eu não posso desassociar, então,
Objeto, pensamento, experiência, sentido, é a mesma coisa porque caminha junto. E aí a gente vai entender que fenomenologia é o estudo do fenômeno. Você fala, professora, mas o que é fenômeno? Fenômenos são os objetos. E a base da fenomenologia é o fenômeno. E o que são esses objetos? São todos aqueles a serem conhecidos e o ato de conhecer. Então, por exemplo, aquilo que eu não conheço é um fenômeno, ou que eu já conheço é um fenômeno. Tudo que se apresenta para nós é um fenômeno da consciência. Então, olhar essa caneta, eu estou lançando um fenômeno, mesmo que eu já conheça, porque ela é uma caneta, porque eu já aprendi isso lá atrás. O fato de eu olhar, a minha consciência está fazendo um caminho. Esse é o caminho da consciência chamado fenômeno. E a fenomenologia tenta entender quando nós pensamos sobre algo. Ou seja, eu posso simplesmente olhar ou olhar a caneta e falar, ela é preta, ela é da Pilô, ela é um marcador de quadro branco, ela é recarregável. Então vocês estão vendo? Ok, caneta. Não, é uma caneta que é Pilô. Vocês estão vendo? Nos dois casos, a minha consciência está fazendo trabalhos diferentes. E aí é um ponto interessante, porque a minha consciência, ela é intencional. Então tem coisas que eu vou ver porque eu sou obrigada, porque alguém botou na minha frente. E tem coisas que eu vou falar, uau, eu estou vendo e tenho intenção de entender mais sobre isso. E quem faz isso é a minha querida consciência. Por isso que a fenomenologia é, na verdade, um estudo muito visto na psicologia. Porque é o que o psicólogo faz, não é, gente? Ele tenta entender por que o fulano gosta tanto de ouvir uma coisa, de ouvir a música X, mas não gosta da Y. Por que para algumas pessoas ver uma piscina é um grande problema? Por quê? Porque ele tem um medo, ele tem um trauma, ele já viveu, e tudo isso tem a ver com a consciência fazendo que isso seja gerado. Se vocês não estiverem entendendo nada aí, nos estudos da fenomenologia, isso aqui tudo tem a ver com o século XIX e a intenção de unir as ciências humanas, lembra que a gente fala muito sobre isso, às ciências exatas. Então você vai grifar aí no seu último parágrafo do trecho aí em fenomenologia, tá aí, ó. Segundo Husserl, o conhecimento do fenômeno baseia sobretudo em uma maneira de ver, como eu falei para vocês, que está submetida ao método. E eu gosto das últimas frases ali. A consciência não cria, ela não cria objetos e também não percebe exatamente como são. Ela precisa ter uma intenção que tem um desejo de encontrar a sua essência. A consciência, ela vê o objeto. Porém, a intenção de procurar a essência vai muito além disso. E muitas vezes você não vai chegar na essência, tá, gente? Olha o que tá falando aí, ó. Ela não cria e também não percebe. A consciência não possui conteúdos. Olha lá, Platão já foi descartado, ela não possui. Mas é intencional e opera com fenômenos que se apresentam, a ela se apresentam. Ela está direcionada para as coisas ou para o ato de conhecer as coisas. Pra gente concluir nossa aula. Então, aqui, a consciência, ela opera com fenômenos, coisas, ok, uma caneta vermelha, ou para conhecer as coisas. Uau, é vermelha, é dessa forma. Então, você termina aí. Por esse motivo, reconsiderar todos os conteúdos da consciência torna-se o elemento central da fenomenologia. Resumindo, se ficou confuso para você, a fenomenologia, ela vai estudar os fenômenos. O que é isso? É a atenção entre consciência, entre o ente e a sua consciência. Muitas vezes você só vai apenas diagnosticar coisas que você já conhece. Outras vezes você vai buscar além. Muitas vezes você não vai chegar à essência, porém você está se aproximando. É o poder da sua consciência em criar algo novo. Pessoal, é isso aí. Essa é a parte de fenomenologia. É um conteúdo mais complexo, mas você pode ficar calmo, qualquer coisa você me procura pelo WhatsApp e a gente vai conversando. É isso aí. Valeu!